Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos então fazer uma revisão de circuitos série. Nós temos aqui o nosso exemplo, né? Uma fonte de alimentação com uma tensão V e, neste caso, nós temos 3 resistores em série, resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Então nós sabemos que a principal característica de um circuito série é que a corrente é a mesma em todos os componentes que estiverem em série. Esta é a principal característica de um circuito série. Teremos também a tensão da fonte se dividindo entre estas resistências do circuito série, proporcionalmente aos valores de suas resistências. Então nós teremos aqui em cima do resistor 1 a tensão no resistor 1. No resistor 2 nós vamos chamar de tensão no resistor 2. E no resistor 3, tensão no resistor 3. Como nós já tínhamos falado, a corrente que circula nesse circuito, ela vai sair no sentido convencional, ela vai sair do polo positivo, vai percorrer o meu circuito, ou seja, vai passar pelo resistor R1, vai passar pelo resistor R2, vai passar pelo resistor R3, até retornar ao polo negativo da fonte, pois esse é o sentido de circulação da corrente no sistema convencional. Vamos chamar essa corrente de I. Por definição do circuito série, esta corrente I é igual à corrente que passa no resistor 1, é igual à corrente também no resistor 2, que é igual também à corrente no resistor 3, já que nós temos 3 resistências em série. Também falamos que a tensão vai se dividir proporcionalmente ao valor dessas resistências. Então, com isto, nós também temos uma outra conclusão a ser tirada aqui, é que como esta tensão vai se dividir em VR1, VR2 e VR3, e como a tensão da fonte é a máxima tensão do circuito, que nós sabemos, a tensão da fonte será sempre igual à soma destas tensões que nós teremos no decorrer do circuito. Neste caso, VR1, VR2 e VR3. Então, VR1 mais o VR2 e mais o VR3. Agora pensando, né? E, é claro, temos que trabalhar com a lei de Ohm, que nós já vimos, que é tensão é igual a resistência vezes corrente. Só que a gente vai aplicar a lei de Ohm para cada componente do nosso circuito, ou seja, para cada resistência. Então, aplicando a lei de Ohm para o resistor 1, nós vamos ter a tensão no resistor 1 vai ser igual à sua resistência vezes a corrente que circula nesse circuito série. Simplesmente corrente I. Não tem necessidade de nós colocarmos ali IR1, porque esta corrente é igual à corrente total. Neste caso aqui, não é? Circuito série. Já a tensão no resistor 2, a lei de Ohm vai ficar a resistência 2 vezes a corrente do circuito também. E a tensão na resistência 3 será igual a resistência 3 vezes a corrente. Bom, estamos usando a corrente, né, mas em nenhum momento nós calculamos esta corrente. Então é o que nós vamos fazer agora. A resistência equivalente do nosso circuito série, que é essa que nós vamos utilizar para calcular a corrente, né? Sabemos que a lei de Ohm nos diz também que a corrente é igual à tensão sobre a resistência. Como nós temos 3 resistências em série, para que nós possamos calcular esta corrente, nós temos que considerar todas as resistências do meu circuito, ou seja, a resistência equivalente.
Então, este I, que é igual ao IR1, que é igual ao IR2, que é igual ao IR3, será a tensão da fonte sobre a minha resistência equivalente. Bom, mas como é que nós calculamos a resistência equivalente de um circuito série? Então, a resistência equivalente de um circuito série, que vocês já estudaram isso, né? Será sempre a soma das resistências que estão em série. Então, temos 3 resistências, a resistência equivalente será R1 mais R2 e mais a resistência 3. Então, aqui nós já temos a resistência equivalente. Tendo a resistência equivalente, nós substituímos aqui na fórmula da lei de Ohm, né? A tensão desta fonte divididos por este valor, a resistência equivalente, teremos a corrente. Tendo a corrente, agora nós conseguimos calcular a tensão em cada uma dessas resistências, VR1, VR2 e VR3. Claro que sabendo o valor das resistências e sabendo o valor também da minha fonte de tensão. Então, o circuito série, pessoal, como nós já vimos, né, estamos apenas revisando, é apenas isto. O que poderá mudar aqui? Nós ter mais resistências em série ou menos resistências em série. Claro que o mínimo seriam 2 resistências. Ou podemos ter 4, 5, 6, 7, 8 resistências em série. O que vai mudar? A minha resistência equivalente. Será sempre o somatório de todas essas resistências que estão em série. Calculando a corrente total, a tensão em cada uma das resistências será a resistência, que eu quero saber a tensão, vezes esta corrente que nós temos no circuito. Ok? Agora nós vamos fazer um exemplo para nós aplicarmos este conhecimento que nós acabamos de ver. Então aqui temos um exemplo para fazer a nossa aplicação dos nossos conhecimentos de circuito série. Então temos uma fonte de tensão de 20 volts, aqui modificamos um pouco o circuito, né? Nós estamos acrescentando mais uma resistência, ou seja, nós temos 4 resistências em série, para vocês perceberem que não vai mudar praticamente nada. E aí nós vamos aplicar então esses conhecimentos que nós vimos aqui há pouco. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a tensão em cima do resistor 1, eu quero saber. A tensão no resistor 2, a tensão no resistor 3 e a tensão no resistor 4. Então essas são as minhas perguntas, tá? Preciso saber esses valores aqui. Como é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, nós temos que calcular a corrente que vai circular nesse circuito. Nós vamos ter que ver a resistência equivalente do nosso circuito para podermos pegar a tensão da fonte e dividirmos por essa resistência equivalente. E aí então nós vamos ter a corrente total do circuito, que será a mesma que vai passar em cada um desses componentes, pois esta é a característica do nosso circuito em série. Então a corrente sai da fonte, polo positivo, circula no meu circuito e volta para a minha fonte. Esta é a corrente que nós vamos calcular. Então, como nós vimos aqui, ó, esta corrente nós calculamos fazendo a tensão da fonte sobre a resistência equivalente. Então, em primeiro lugar, nós temos que calcular a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente desse circuito vai ser quem? A soma destas 4 resistências, ou seja, R1 mais o meu R2 mais o meu R3 e mais a resistência 4. Sabemos que o R1 vale 10 ohms, a resistência 2 vale 5 ohms, a resistência 3 é 2, a resistência 4 é 3 ohms. Então, 10 com 5 dá 15, com 2, 17, com 3, 20 ohms. É a minha resistência equivalente, que nós acabamos de calcular. Próximo passo, vamos calcular então a corrente total do meu circuito, que vai ser a corrente no resistor 1, que também vai ser igual à corrente no resistor 2, que também será igual à corrente no resistor 3 e que será igual à corrente na resistência 4.
Por quê? Porque esta é a característica do circuito série, conforme nós já vimos nas aulas anteriores. Então, como é que nós calculamos esta corrente? Tensão da fonte, que é os nossos 20 volts, divididos por quem? Pela resistência equivalente que nós acabamos de calcular aqui, ó, 20 ohms. Então, 20 divididos por 20. O que vai dar 20 divididos por 20? 1. 1 o quê? Unidade da corrente, né? 1 ampere. Então, agora nós podemos aplicar lei de Ohm para calcularmos cada uma das tensões nestas resistências. Então, vamos calcular a tensão na resistência 1, que será igual a resistência 1 vezes a corrente única desse circuito. Então, o valor da resistência 1 é 10 ohms, vezes a corrente, que é 1 ampere. Então, aqui nós vamos ter 10. 10 o quê? Unidade de tensão, né? 10 volts. A tensão na resistência 2 será o valor da resistência 2 vezes a corrente desse circuito. Resistência 2 vale 5 ohms. Vezes a corrente, nós vamos ter 5 volts. Tensão na resistência 3 vai ser a resistência 3 vezes a corrente desse circuito. Resistência 3 vale 2 ohms, vezes a corrente, que é 1, então nós vamos ter 2 volts. E finalmente a tensão em cima do resistor 4 vai ser igual ao valor da sua resistência vezes a corrente do circuito. Então a resistência 4 vai ser 3 vezes a corrente, que é 1, nós vamos ter 3 volts. Então aqui nós temos a tensão na resistência 1, a tensão na resistência 2, a tensão na resistência 3 e a tensão na resistência 4. Muito bem. Só para nós confirmarmos o que nós tínhamos visto, né? A tensão total se divide proporcionalmente ao valor das resistências, mas a soma destas tensões tem que dar também a tensão total. Então é o que nós vamos comprovar agora. Ou seja, a tensão da fonte é igual a VR1 mais o VR2 mais o VR3 e mais o VR4. Portanto, a tensão da fonte, o VR1 é 10, o VR2 é 5, o VR3 é 2 e o VR4 é 3. Então, nós vamos ter 10 mais 5, 15, mais 2, 17, mais 3, 20 volts, que é a nossa tensão da fonte, né? Ó, exatamente igual ao valor da tensão da fonte. Então, essas são as características, pessoal, do circuito série. Na próxima aula, nós vamos ver as características, vamos revisar, né, as características do meu circuito em paralelo.